Olá, alunos do segundo C, tudo bem? Aqui é a professora Marta, de Biologia. E esse quarto bimestre, eu vou falar um pouco com vocês sobre a saúde do adolescente. Mas para isso a gente precisa ter uma introdução sobre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Para o sistema endócrino, essa introdução vai ser necessária por conta das glândulas, as glândulas sexuais, que têm ação sobre a reprodução humana. E dessa reprodução humana, eu vou falar também com vocês sobre as IST, as infecções sexualmente transmissíveis. Em relação ao sistema nervoso, a gente vai falar sobre a ação tanto dos neurotransmissores quanto das, não me engano, dos hormônios, neurotransmissores e mais alguma informação que depois eu posso falar para você assim que eu entrar na aula de sistema nervoso. Potencial de ação também, vou falar um pouquinho sobre a... acabei esquecendo de novo o que eu ia falar. Tem esses neurotransmissores, tem algumas substâncias que a gente produz que acaba agindo no nosso organismo, que pode alterar nosso humor, tá? Que a gente vai falar também nessa aula do sistema nervoso, que eu vou falar. Não sei por que eu falo nós vamos falar, porque só eu que vou falar. Que é uma videoaula, não vou estar falando com vocês, só eu que vou falar. E aí, nesse sistema nervoso, assim que finalizar o sistema nervoso, a gente vai entrar nas drogas lícitas e ilícitas. Ilícitas vai ser mais um complemento, tá? E as ações deles sobre o nosso sistema nervoso. Então, por isso que o quarto bimestre vai falar totalmente, globalmente, sobre a saúde adolescente, certo? Então, começando com o sistema endócrino, temos aqui o sistema endócrino. Vocês podem dar uma observada na imagem, que em cima encontra-se o hipotálamo e as glândulas hipófise. A hipófise aqui novamente. E essa daqui, ó, essa daqui vocês podem conhecer muito bem. Que quando vocês vão no endócrino, é a primeira glândula que o endócrino quer examinar. Ele acaba examinando para saber se ela está inchada. Aí vocês podem saber muito bem que às vezes alguém da família sempre tem um problema nessa glândula, que é a glândula da tireoide. Então pode ter esses desequilíbrios que a gente chama de hipotireoidismo, que é quando a glândula está inchada. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses problemas referente ao hipotireoidismo e a hipotireoidismo, tá? Também temos outra imagem aqui, que é sobre a acne, tá? Muitas vezes, como a gente vai falar sobre a saúde da adolescente, essa saúde adolescente, a gente pode falar também sobre da puberdade dos adolescentes, que nessa época é que mais a acne. Muitos jovens têm esse problema de acne que acabam passando mesmo por conta dessa frequência que o sistema endócrino ele trata mais sobre os hormônios. E esses hormônios, a ação desses hormônios podem provocar a acne. Certo que a gente tem um auxílio do que a pessoa se alimenta. Muitas pessoas acham que é por conta da gordura, porque a pessoa tem a pele oleosa, a pessoa pode ter a pele oleosa, mas não ter a acne, tá? É mais frequentemente a alimentação com muito açúcar, tá? Muitos produtos industrializados, ou mesmo que são ricos em açúcar. E aí ele pode provocar o aumento dessas acnes. Mas normalmente, quando se chega na puberdade, como é a época de vocês, essas acnes podem aparecer com mais frequência, muita frequência, né? Não que quando vocês eram crianças vocês tinham, mas é mais frequente na fase da adolescência, né? Na fase adulta adolescente. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais porque
ocorre esse problema de ter acne e muito pode mexer muito com o sentimental do adolescente por conta da estética, né? Que ele não é tratado só mesmo com um dermatologista. Certo que o dermatologista pode medicar algum remédio oral, porém ele pode utilizar alguns produtos que sejam diretamente na pele. O endócrino, ele vai ao fundo disso. Ele vai investigar os hormônios que estão sendo produzidos para estar alterando isso, para estar, como se fala, intensificando a produção dessas espinhas, sabe? Certo? E aí, eu vou passar alguns slides aqui para frente. Dois conceitos que tem que ser tratado aqui antes de falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele fala sobre as glândulas, tá? Ele estuda as glândulas, que são estruturas que sintetizam hormônios. E essas glândulas, e aí essas glândulas lançam, assim que elas produzem esses hormônios lançam na corrente sanguínea. Esses hormônios nada mais são como moléculas sinalizadoras que atuam em locais específicos do corpo. Eles circulam pelo organismo por meio da circulação sanguínea e ligam-se a receptores específicos. Tá? Então, é esse processo. Por exemplo, os hormônios eles são produzidos ali nas glândulas, vão ser lançados tudo na corrente sanguínea, aí vai ser aquela bagunça. Cada hormônio vai para determinados locais específicos do corpo, e aí vai virar aquela bagunça, vai agir de uma forma em um local, ou mesmo em uma glândula, e aí vai ser essa bagunça toda. Não é essa bagunça toda. Por isso que se diz locais específicos. E aí se ligam a receptores específicos, tá? É que nem chave e fechadura. A gente precisa de uma determinada chave, só aquela chave vai se ligar àquela fechadura. É a mesma coisa que acontece com os hormônios e os seus locais específicos. Muitas vezes os locais específicos podem ser mesmo uma outra glândula. E aí, essa diversidade de hormônios circulando na corrente sanguínea, nem todos vão diretamente naquele local específico ou naquela glândula, tá? É somente aquele que vai se ligar ao seu receptor, certo? E voltando aqui, a gente tem a localização no corpo de todas as glândulas, tá? Não vou ler um pouquinho porque tem algumas alterações do nome, mas que a gente tem aqui o hipotálamo, tá? Que ampliando ele. Temos a glândula pineal e aqui a gente pode ver as glândulas hipófise, anterior e posterior. Mais abaixo, aqui a gente tem a localização do cérebro, mais abaixo aqui no pescoço a gente tem a glândula da tireoide e as paratireoide, que são 4, que são paralelas às glândulas tireoides, estão acima dessas glândulas tireoide, na verdade. Mais abaixo temos o timo, depois temos o estômago, temos o intestino delgado, as glândulas adrenais, acima dos rins, pâncreas e o tecido adiposo. Sim, todos eles produzem hormônios. E aí, por fim, a gente tem os ovários e os testículos, que são as glândulas reprodutoras. Elas serão tratadas em específico, tá? Mais em frente nas próximas aulas, e as outras serão mais introdutórias. Temos aqui a hipófise anterior e a posterior. A anterior, ela produz todos esses hormônios aqui. A hipófise posterior produz a oxitocina, que vai agir sobre a mama, e a útero. Temos também a vasopressina, a DH, que vai agir sobre os rins.
E aí a gente tem a hipófise anterior, que produz todos esses hormônios aqui. Vamos começar aqui pela glândula da tireoide, tá? Ela vai produzir o hormônio tireoestimulante, que é o TSH, que vai estimular a glândula tireoide, e o que esses locais específicos muitas vezes são glândulas. Aí a glândula tireoide vai produzir os tiroidianos, os hormônios tiroidianos. O hormônio adrenocorticotrópico, o tamanho desse nome. A sigla é ACTH, ele vai agir sobre o córtex adrenal, aqui que fica acima do rim, e o córtex renal vai produzir os hormônios corticais. Pulando aqui, temos os hormônios do crescimento, e claro que os hormônios do crescimento vão agir sobre os ossos, músculos e os órgãos gerais, os órgãos nobres, a pele, que mais? Tudo que você pensar aí, vários órgãos, específico mesmo para os ossos e músculos, que a gente pensa primeiro sobre eles, porque é o crescimento que ele age mais na fase quando é criança. Assim, você nasce até a fase adolescente, na fase do estirão, que esse hormônio age muito, ele é produzido muito para poder crescer, tá? Se tiver dificuldade, tiver deficiência desse hormônio, ele não vai conseguir crescer, tá? Ele vai continuar no tamanho, um determinado tamanho, tá? Por conta dessa deficiência de hormônio. E aí, temos a prolactina, que vai agir sobre a mama, também assim como a ocitocina. E por fim, temos o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH, o LH vai agir sobre os ovários e o FSH vai agir sobre os testículos. No ovário, deixa eu dar uma olhada aqui, ele vai produzir o estrogênio e o progesterona. Já o testículo vai produzir a testosterona, certo? Essa é uma introdução sobre a produção dos hormônios. E aí a gente tem aqui ampliado para vocês verem melhor, uma imagem colorida para a gente ver que temos aqui o tálamo, temos o hipotálamo, infundíbulo, e aí a gente abaixo desse infundíbulo temos o hipófise anterior e a hipófise posterior. E aqui é um fluxograma bem resumido para vocês poderem dar uma olhada depois, ajudar a fazer as questões, que fala sobre a ação resumida desses hormônios sobre as glândulas. Tá? O primeiro aqui a gente tem o pâncreas. Lembra que eu falei do pâncreas? Tornando aqui. Que o pâncreas, além, eu falei primeiro aqui da imagem da glândula da hipófise, onde os hormônios deles agem, da hipófise anterior e posterior, onde eles agem. E agora, nesse resumo, a gente tem as demais glândulas, tá? Temos primeiro aqui o pâncreas, que ele produz hiperglicemia, as células betas da igliotas pancreáticas, e a hipoglicemia, temos a hiperglicemia e a hipoglicemia, as células alfas das ilhotas pancreáticas são produzidos, tá? Então, os hormônios são produzidos na hiperglicemia, são produzidos aqui, nessa beta de ilhotas, e quando está em fase de hipoglicemia, é produzido na alfa da ilhotas pancreáticas. E aí temos também o hipocalcemia. Hipocalcemia, a paratireoides, tá? Que é o PTH. Ele age sobre as células do osteoblastos também. O osteoblasto retira o cálcio dos ossos,
Já o osteoblasto deposita o cálcio nos ossos, tá? A glândula paratireoide é aquela que fica acima aqui da tireoide. Já a tireoide, ela produz a calcitocina, que age também sobre os ossos. Que mais? Temos aqui na medula suprarrenal, temos a adrenalina e a norepinefrina, resposta ao estresse, que é um mecanismo de luta e fuga. Eu vou falar um pouquinho no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele age muito em respostas opostas, tá? A gente tem o primeiro que é de calmaria, relaxamento, a pessoa no tempo quando ela tá digerindo a comida, ou ela tá dormindo, e é aquela ao contrário dela, no sistema nervoso autônomo, a gente tem luta e fuga, que quando a gente tá nervoso, por exemplo, um predador, antigamente era um pedrador atrás da gente, pedrador. Vai ficar dessa forma mesmo. E aí, ou mesmo a gente tá, por exemplo, passando por algum estresse, alguma coisa acontecendo, por exemplo, você tá na rua, aí você vê um assaltante, você acaba ficando nervoso, aí você tá liberando esses hormônios, você sente o nervosismo, você sente até na sua barriga. Esses hormônios, adrenalina e norepinefrina agindo sobre o seu corpo, tá? Ele sendo liberado no seu corpo. O que mais temos aqui? As glândulas independentes dos eixos hipotálamo e hipófise. Eles não têm nenhuma ação referente à hipófise que a gente viu. Então, temos aqui o timo, que ele produz a timosa, e a timosa é responsável pela maturação dos linfócitos T, que é aquela célula, se vocês viram na aula de defesas imunológicas, o linfócito T é responsável pela defesa do nosso corpo. Temos o coração, que ele produz ANP, que controla a pressão arterial, tá? Então, no momento que o coração libera ANP, eu não tenho aqui o nome completo dele, mas eu posso dar uma pesquisada depois para vocês, que ele vai agir diretamente no controle da pressão arterial. No momento que essa pressão aumenta ou essa pressão diminui, tá? A gente tem alterações às vezes com a temperatura do corpo, mas também o nosso coração acaba liberando esses hormônios que alteram também. O estômago libera a gastrina, que estimula a secreção gástrica e a motilidade do estômago. No intestino, a gente tem 3 hormônios aqui sendo produzidos. Deixa eu dar uma olhada aqui, que a gente tem a esterogastrona, que inibe a secreção do suco gástrico e a mobilidade do estômago. Sendo que a secretina inibe a secreção gástrica e estimula a secreção do bicarbonato, que regula o pH. Então, deixa eu terminar aqui. A colecistocina estimula a secreção de suco pancreático e a liberação da bile, tá? Que ajuda ali na digestão. Sendo que esses dois aqui, ó, eles vão ajudar na regulação do pH, tá? Para tornar ele menos ácido, porque lembra que a gente tem a gastrina, que ela acaba tornando aqui nosso estômago mais ácido, que vai ajudar na digerir os alimentos do nosso estômago. Tá? Quando chega no intestino, para que esse ácido seja inibido desse alimento, a gente precisa da liberação desses hormônios aqui. A estimula. Esse daqui eu vou falar um pouquinho mais depois na próxima aula. Tá? Mas ele estimula que a bile, secreção do suco pancreático na liberação da bile. Vou falar mais um pouquinho. Ele tem que ser falado um pouquinho mais
no sistema digestório, tá? Os rins produz o EPO, também não tem uma sigla aqui, mas ele estimula a produção de hemácias. E a glândula pineal. A glândula pineal está lá no nosso sistema nervoso central. Ele produz a melatonina, que regula o sono. Aquela luzinha, vocês percebem que quando está chegando assim o horário, tá entardecendo, assim o final da tarde, para anoitecer, vocês percebem que bate uma luzinha assim, tá diminuindo a luz solar, vocês começam a dar um sono, é por conta desse hormônio que está agindo sobre vocês, tá? E aí tem influência também na melatonina, influência na reprodução dos animais em gerais, tá? É por conta dessa luz solar que acaba influenciando na produção da melatonina. Tá? Quando chega a época de primavera e verão, que os animais começam a reproduzir, é porque ele está tendo mais iluminação solar, e quanto mais iluminação solar, mais essa melatonina vai ser produzida. Beleza? Eu vou deixar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a atividade para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.